Olá, pessoal, e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mudar completamente a forma como enxergamos a antiguidade. Pensem no Império Romano não apenas como aquele antigo estado cheio de imperadores, togas e gladiadores que a gente vê nos livros de história, sabe? Mas sim como a primeira e literalmente a mais colossal corporação multinacional do mundo. A capacidade que eles tiveram de construir e manter uma estrutura tão incrivelmente vasta por séculos a fio não foi pura sorte. E não foi definitivamente só poder militar bruto. Foi um verdadeiro triunfo, uma aula magistral de habilidades organizacionais muito avançadas. Bom, vamos mergulhar direto nisso. A nossa pauta corporativa de hoje revela que a gestão moderna foi, na verdade, construída sobre fundações muito antigas. A gente vai passar por 5 pontos. Primeiro, o desafio de 50 milhões. Segundo, o organograma militar romano. Terceiro, a reestruturação de Diocleciano. Quarto, o princípio escalar e delegação. E, por fim, o quinto ponto, o departamento de RH romano. Começando então pela nossa primeira sessão, o desafio de 50 milhões. A complexidade demográfica da gestão na antiguidade. A gente precisa, antes de mais nada, dimensionar o tamanho absurdo desse problema administrativo. Imaginem o desafio de gerenciar uma base de usuários e colaboradores em uma escala global, espalhada por 3 continentes diferentes, lidando com dezenas de línguas e culturas, e o detalhe mais louco, sem absolutamente nenhuma tecnologia moderna. Nada de internet, nada de planilhas na nuvem, nem mesmo um telégrafo. O que eles tinham nas mãos era uma população estimada em 50 milhões de pessoas. 50 milhões! É um número simplesmente impressionante para a época. Pensem bem, manter a ordem, cobrar impostos, garantir a alimentação e a segurança de toda essa gente exige um nível de sofisticação que vai muito além de só balançar espadas. Exigia sistemas, processos padronizados e uma organização hierárquica à prova de falhas para não ruir sob o próprio peso. Eles literalmente precisaram inovar para sobreviver. E isso nos leva à seção 2, o organograma militar romano, a base da hierarquia organizacional. Foi exatamente no exército que essa inovação começou a tomar forma. Muito antes da galera desenhar organogramas complexos nos quadros brancos dos escritórios de hoje em dia, o exército romano atuou como verdadeiro laboratório das estruturas hierárquicas. Eles tinham aquele desafio urgente de coordenar 18 mil, 20 mil, às vezes 30 mil pessoas simultaneamente em campanhas, por territórios totalmente desconhecidos. E como eles resolveram esse quebra-cabeça gigante? Entendendo um detalhe fascinante sobre a mente humana, a chamada amplitude de controle. Na teoria da administração, essa é aquela regra de ouro que diz que existe um limite psicológico onde um único líder só consegue gerenciar de forma realmente efetiva e próxima um grupo de 3 a 8 pessoas no máximo. O mais incrível, as mentes do exército romano já tinham mapeado e reconhecido essa exata limitação há mais de 2 milênios. Eles construíram toda a sua hierarquia em cima dessa premissa. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática, camada por camada. Tudo começava na menor unidade de todas, o contubernum. Eram exatamente 8 homens dividindo o mesmo alojamento, liderados por um decano. Olha a amplitude de controle perfeitamente aplicada aí. Depois, eles pegavam 10 dessas unidades e formavam a famosa centúria, com 80 homens, que era a unidade tática liderada pelo centurião. Aí, 6 dessas centúrias viravam uma coorte, com 480 homens, que era o nível intermediário ali de manobra. E escalando mais uma vez, 10 coortes formavam uma poderosa legião, com cerca de 5 mil homens. A legião era, na prática, uma unidade colossal autônoma, comandada por um legado. Toda essa estrutura aninhada, como se fossem bonecas russas, criavam um protocolo linear de roteamento de informações de altíssima eficiência. Essa estrutura de pirâmide era simplesmente impecável. Cada comandante tinha uma autoridade muito bem desenhada. Isso permitia pegar aqueles dados cruciais lá do campo de batalha nos níveis mais baixos e empurrar tudo limpo, direto para o comando geral. E funcionava nos 2 sentidos. As decisões e diretrizes vindas lá do topo fluíam para baixo numa velocidade impressionante. Cá entre nós, todo grande gestor moderno busca essa mesma fluidez na comunicação de dados hoje, não é mesmo? Seguindo em frente, seção 3, a reestruturação de Diocleciano, divisão corporativa e logística. Como a gente vê direto nas empresas de hoje que crescem super rápido e engolem novos mercados, uma crise grave bateu na porta. À medida que o império se expandia de forma vertiginosa, tentar manter o controle de tudo centralizado começou a falhar feio. Lidar com as peculiaridades locais a partir de uma capital distante tornou-se o maior gargalo administrativo. E é aí que a gente vê acontecer
a mais ambiciosa reestruturação corporativa do mundo antigo, que teve seu marco lá no ano de 284 depois de Cristo. Foi nesse momento crítico que o imperador Diocleciano olhou para a vasta extensão da sua companhia e constatou o óbvio: não tinha como uma pessoa só microgerenciar aquilo tudo de Roma. O sistema pedia urgentemente uma delegação de autoridade gigantesca e sucessiva. Era hora de mudar completamente o modelo de negócios do império. O que Diocleciano fez? Ele pegou o mapa do império e aplicou uma estratégia de subdivisão genial. Primeiro, ele mapeou e fatiou o império em 101 províncias bem definidas. Mas peraí, ele não ia ter 101 gerentes reportando direto para ele, certo? Então ele agrupou essas províncias em 13 grandes blocos, que chamou de dioceses. E, para fechar a conta, organizou essas 13 dioceses em 4 grandes fatias, ou divisões geográficas macro. Esse redesenho não apenas destravou o controle logístico, mas blindou e otimizou a coisa mais vital para a sobrevivência da máquina: o fluxo e a arrecadação de impostos. Entramos agora na seção 4, princípio escalar e delegação. A introdução da tetrarquia. Toda essa manobra profunda do Diocleciano nos joga de cara em 2 dos fundamentos mais valiosos da gestão de hoje: o princípio escalar e a arte da delegação de autoridade. O império sofria com muita briga interna, conflitos sobre quem mandava onde e constantes ameaças de ruptura. Para curar isso, ele arquitetou a tetrarquia, um sistema engenhoso para distribuir o comando e criar uma via clara, sem margem para dúvidas, de sucessão corporativa. E olhem só os paralelos com o mundo corporativo atual. Lá no topo da cadeia alimentar, o Augusto funcionava exatamente como nosso CEO global, com autoridade suprema. Nas macro-regiões, os Césares atuavam como os vice-presidentes sêniores que já estavam sendo treinados para serem os sucessores. Descendo um degrau, tínhamos os vigários, os diretores regionais que garantiam a supervisão das dioceses. Por fim, lá na base da operação, no dia a dia, os governadores eram os gerentes de filial, lidando com os pepinos da administração civil de cada província. Então, o ponto crucial dessa história toda é entender a verdadeira sacada de mestre de Diocleciano: a segregação estrita de deveres. Ele passou uma linha vermelha separando a administração civil das forças militares. Governadores e vigários receberam exclusivamente a tarefa de cuidar dos impostos, das leis e da burocracia local. Eles não tinham mais a chave do cofre militar, nem comando sobre os exércitos da região. Isso ficou deixado só para os generais. Mas por que fazer isso? É simples: impedir que o mesmo líder local controlasse o dinheiro e também as espadas. Foi a política definitiva para cortar pela raiz o risco de rebeliões e quebras de lealdade. O poder balanceava o poder pura e simplesmente. Finalmente, a nossa seção 5, o Departamento de RH romano. O surgimento da gestão de talentos rurais. Vamos pivotar um pouco nosso foco agora. Deixando os legiões e as táticas de sobrevivência estatal de lado, a gente entra no pacato e surpreendente campo da gestão rural. Porque é justamente nesse cenário, longe dos grandes palácios, que começamos a enxergar as raízes muito bem organizadas do que hoje chamamos de recursos humanos. É fascinante pensar que, milênios antes da RH moderno existir nas empresas, os romanos já quebravam a cabeça sobre a melhor forma de compor um quadro de funcionários. O embrião da seleção científica de pessoal já estava ali. Em tratados rurais que resistiram ao tempo, estudiosos já recomendavam práticas de seleção superanalíticas. Não era bagunça, não. O foco era avaliar as aptidões específicas da pessoa, checar o histórico dela e, claro, analisar a capacidade física antes de conceder a oportunidade de trabalho. Se a gente der uma olhada nas mentes de 2 grandes expoentes da época, Catão e Varrão, percebemos abordagens distintas e muito precisas. Catão, por exemplo, era o cara totalmente focado em desempenho e métricas. Nas fazendas dele não tinha espaço para achismos, ele exigia planos anuais por escrito, inspeções contínuas, cobrança pesada de relatórios dos capatazes e auditorias rigorosas do estoque. Já o Varrão ia por outro caminho. A genialidade dele estava no recrutamento em si. Ele aplicava algo totalmente fora da curva para a época, ele validava aptidão física e, pasmem, gastava um bom tempo fazendo investigações e checagem de referências do indivíduo com antigos patrões. E isso ilustra de um jeito brilhante como as boas práticas ignoram a passagem dos séculos. O checklist de contratação do Varrão pedia capacidade física e mental para aguentar um trabalho pesado, avaliava se a pessoa tinha talento para tarefas específicas e, no fim das contas, fazia o bom e velho background check, perguntando aos chefes anteriores sobre o histórico de desempenho e a confiabilidade do candidato. Qualquer departamento de aquisição de talentos ou recrutador global hoje usaria precisamente esses mesmos princípios para fazer uma contratação certeira.
Todo esse material riquíssimo sobre a civilização romana deságua direto, sem escalas, na nossa teoria geral da administração moderna. Se a gente pudesse cristalizar o maior legado corporativo do Império Romano numa única frase, seria centralização de comando com descentralização da execução. Eles criavam a visão lá no topo, definiam métricas rigorosas, sucessão e políticas de RH incisivas, mas confiavam totalmente na ponta da linha, ou seja, nos gerentes regionais das províncias, para fazer a roda girar de acordo com a realidade local. Eles não queriam prever ou controlar cada micropasso a partir de Roma. Eles queriam que a máquina local fosse eficiente jogando sobre as mesmas regras do jogo. E com isso, encerramos a nossa exploração, deixando uma grande provocação no ar. A gente viu aqui organogramas baseados em limites psicológicos, sistemas regionais de gerência, a separação de poderes financeiros para evitar subversões corporativas e até rigorosas triagens de candidatos. A reflexão que não quer calar e que fica pairando é a seguinte: será que as nossas badaladas e complexas organizações modernas realmente evoluíram e melhoraram de forma significativa esse modelo desenhado milênios atrás? Ou será que lá no fundo a gente continua apenas reinventando e maquiando a milenar gestão romana todos os dias nos escritórios ao redor do mundo? É algo para se pensar muito bem na próxima vez que marcarem aquela grande reunião de reestruturação na empresa. Um abraço e até a nossa próxima análise.